Olá, meu nome é Cristiane, eu sou aluna do curso de Pedagogia da Faculdade Univesp, Polo Mirante do Paranapanema. A educação infantil é essencial para o desenvolvimento do ser humano. É um período em que a criança inicia sua percepção de mundo. A formação de valores morais e éticos tornam-se elemento primordial, pois é na primeira infância que se estabelecem as bases para atitudes, comportamentos e princípios que acompanharão os alunos durante a sua vida. A educação infantil ela vai além de transmitir conteúdos acadêmicos. Ela desempenha um papel crucial para a promoção do respeito, da empatia e da cooperação e da responsabilidade. Na escola, a criança aprende a lidar com regras, limites e diferenças. Desenvolve habilidades sociais e emocionais que são importantes para a vida em sociedade. A escola, juntamente com o apoio da família, atua como um espaço importante para a construção de valores morais, contribuindo para a formação de cidadãos conscientes, críticos e éticos. Olá, meu nome é Juvenal, sou aluno da Univesp no curso de Pedagogia, Polo Mirante do Paranapanema. Vou falar um pouco da introdução dos Jogos do Ensino Fundamental 1. Por meio desses jogos, as crianças desenvolvem novos conhecimentos e os colocam em prática, habilidades cognitivas, motoras, sociais e emocionais. O uso de jogos em salas de aula traz inspiração aos alunos, estimula a capacidade de organizar ideias, conectar fatos, tomar decisões e estimula o trabalho em equipe. Além disso, ajuda na colaboração ativa da criança em formação de entendimento, tornando a aprendizagem mais realizadora. Nesse contexto, os jogos deixam de ser apenas uma brincadeira e passa a ser uma ferramenta educativa, auxiliando na construção de uma educação de qualidade. Eu me chamo Elaine e o nosso trabalho ele tem um objetivo geral de analisar estratégias para o desenvolvimento dos princípios éticos e sociais, né, na educação infantil, visando a promoção do respeito, né, a convivência social. Os objetivos específicos destacam-se, né, a identificar meios que possibilitem uma abordagem de princípios formativos na educação infantil, desenvolver atividades que favoreçam a construção de regras de convivência e de respeito mútuo, né, entre os alunos. O trabalho se faz necessário uma vez que muitas crianças chegam no ambiente escolar, né, com um contexto familiar fragilizado. Olá, eu me chamo Fábio e nesse vídeo eu vou apresentar os principais fundamentos teóricos da nossa pesquisa, que aborda a contribuição dos jogos educacionais para a formação de valores éticos e sociais na educação infantil. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica e possui um papel fundamental no desenvolvimento integral da criança. Nesse período, além da aprendizagem de conhecimentos e habilidades cognitivas, ocorre a construção da identidade e da autonomia, da socialização e dos valores, que irão orientar as relações humanas ao longo da vida da criança. Dessa forma, a escola não deve ser vista apenas como um espaço de transmissão de conteúdos, mas também como um ambiente de formação humana. É nesse contexto que a educação assume a responsabilidade de promover experiências que contribuam para o desenvolvimento ético, social e cidadão das crianças. A formação de valores como respeito, solidariedade, cooperação, responsabilidade e empatia é essencial desde os primeiros anos de vida. Esses valores são importantes para que a criança ela aprenda a conviver em sociedade, respeitando as diferenças e compreendendo a importância do bem coletivo.
Entretanto, a construção desses valores não acontece de maneira espontânea. De acordo com Silva e colaboradores e também com Bandura, as crianças aprendem por meio das interações sociais, da observação de comportamentos e das experiências vivenciadas em seu cotidiano. Assim, família, escola e sociedade exercem influência direta nesse processo formativo. As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil destacam que as práticas pedagógicas devem estar fundamentadas em princípios éticos, políticos e estéticos, promovendo experiências que favoreçam a autonomia, a responsabilidade, a solidariedade e o respeito ao bem comum. Portanto, a formação de valores deve estar presente em todas as ações desenvolvidas no ambiente escolar. Ao discutir o desenvolvimento moral infantil, Piaget afirma que a criança passa por diferentes estágios de compreensão das regras. Inicialmente, ela obedece às normas por reconhecer as autoridades dos adultos, característica da chamada moral heterônoma. Com o desenvolvimento das interações sociais, surge gradativamente a moral autônoma, baseado na compreensão da justiça, da reciprocidade e do respeito mútuo, e nesse processo as experiências de cooperação entre as crianças desempenham um papel fundamental. Complementando essa perspectiva, Vygotsky destaca que o desenvolvimento humano ocorre por meio das interações sociais e culturais. Segundo o autor, aquilo que é aprendido no convívio com outras pessoas é posteriormente internalizado pela criança. Dessa forma, a escola torna-se um espaço privilegiado para a construção de valores e comportamentos socialmente compartilhados. Já Vallon enfatiza a importância da afetividade no desenvolvimento infantil. Para ele, emoção, cognição e movimento estão diretamente relacionados. Isso significa que a construção de valores depende não apenas da compreensão das normas sociais, mas também das experiências emocionais vivenciadas pelas crianças, em seu diferente contexto de convivência. Nesse cenário, os jogos educacionais destacam-se como importantes recursos pedagógicos. Por meio das atividades lúdicas, as crianças aprendem a interagir, compartilhar, respeitar regras, resolver conflitos e cooperar com os colegas. O brincar possibilita experiências concretas que favoreçam a vivência prática dos valores éticos e sociais. Segundo o Kishimoto, o jogo é uma atividade essencial para o desenvolvimento infantil, pois integra imaginação, criatividade, interação social e aprendizagem. Durante os jogos, as crianças aprendem a esperar sua vez, lidar com frustrações, respeitar limites e compreender a importância do trabalho coletivo para alcançar objetivos comuns. No entanto, para que os jogos cumpram sua função educativa, é indispensável a mediação do professor. Conforme defende Freire, a prática pedagógica deve contribuir para a formação de sujeitos críticos, autônomos e conscientes. Assim, cabe ao educador planejar atividades que estimulem a reflexão, o diálogo e a construção coletiva de conhecimentos e valores. Concluindo, a formação de valores éticos e sociais na educação infantil é uma dimensão fundamental do processo educativo. Os jogos educacionais, quando utilizados de forma planejada e intencional, tornam-se importantes ferramentas para promover o desenvolvimento integral da criança, fortalecendo atitudes de respeito, cooperação, empatia e cidadania. Dessa forma, a escola reafirma seu papel como espaço de formação humana e de construção. Olá, meu nome é Tamires e eu vim falar um pouquinho da análise de dados do nosso trabalho de conclusão do curso. O nosso trabalho, ele aborda o uso de jogos educacionais na construção de valores morais e sociais na educação infantil. A pesquisa mostrou que os jogos contribuem não apenas para o aprendizado, mas também para o desenvolvimento da cooperação, do respeito, da empatia e da responsabilidade. Autores como Piaget, Henri Vallon e Paulo Freire destacam a importância das interações, da afetividade e da participação ativa da criança no processo educativo. Os estudos analisados demonstram que as atividades lúdicas ajudam no desenvolvimento emocional, social e cognitivo das crianças. A pesquisa também evidenciou o papel fundamental
do professor na mediação dos jogos e a importância da parceria entre a escola e as famílias, para fortalecer os valores trabalhados no ambiente escolar. Conclui-se que os jogos educacionais são ferramentas pedagógicas importantes para a formação integral da criança, contribuindo para a formação integral da criança para uma convivência mais ética, respeitosa e colaborativa na sociedade. Meu nome é Daiane Souza Macedo, sou do curso de Pedagogia na Universidade Virtual de São Paulo e vou apresentar a primeira parte da conclusão. Você sabia que brincar pode ensinar valores como respeito, empatia e cooperação? Pois é. Hoje falamos sobre o poder dos jogos educacionais na educação infantil. Nosso estudo buscou entender como os jogos ajudam na construção de valores morais e sociais. Sabendo disso, a infância é a fase onde a personalidade, a afetividade, a sociabilidade começam a se formar, e não dá para deixar isso ao acaso. Usamos uma abordagem qualitativa com pesquisa bibliográfica, e os principais autores foram Piaget, Wallon e Freire. Eles mostram que o lúdico conecta o pensar, o sentir e o agir. Assim, a pergunta principal foi: como a educação infantil pode formar valores e respeito? E a resposta obtida foi transformando a sala de aula numa pequena sociedade, com os jogos de regras como o caça-tesouro, que ensinam a negociar, ouvir, cooperar e lidar com as frustrações. Mas atenção, o que faz a diferença não é só o brincar, é a intencionalidade do professor. Nas rodas de conversas, depois dos jogos, são essenciais para processar emoções e aprender valores como honestidade e solidariedade. E esse trabalho ainda fica mais forte com a parceria entre escola e família. Olá, meu nome é Daiane dos Santos Silva, estudante do curso de Pedagogia da Univesp e apresento a parte final da conclusão, né? E o porquê que o que a minha colega falou ele é tão importante nos dias de hoje. Vivemos num momento muito frágil nas relações humanas, no desenvolvimento emocional das crianças. O estudo mostrou que os jogos educacionais ajudam a reduzir conflitos em sala de aula. Eles fortalecem a autonomia moral. Brincando, a criança aprende regras, respeito e as diferenças e resoluções de conflitos. Outro ponto fundamental é a parceria com a família. Quando os valores trabalhados na escola são reforçados em casa, a formação ética se torna muito mais consistente, né? Sobre isso. A conclusão se dá que os jogos educacionais, eles são sim uma ferramenta estratégica e muito poderosa, né? Porque elas formam indivíduos mais conscientes, solidários e preparados para a vida em sociedade. O lúdico, quando bem mediado, ele vira uma ferramenta da cidadania. Com esse estudo, esperamos que inspire novas práticas, né, pesquisas, porque o brincar com intenção, ele é um ato educativo transformador e acaba ajudando no desenvolvimento das crianças. É isso. Obrigada a todos.